Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é pastor Michel Vinagre, sou da igreja, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui para trazer um recado de Deus para você. Foram 31 vídeos e hoje é o 32º vídeo e nós estamos acabando o livro de Filipenses. Foi uma jornada interessante, onde eu recebi várias pessoas, né, que gostaram, né, da, da campanha, enfim, do tema, e nós estamos aqui para agradecer a Deus, né? Semana passada nós pregamos Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo, né? E aí Paulo passa para as suas saudações, que tem sim coisas a nos ensinar, né? Primeiro, um espírito de gratidão, né? Nós estamos falando sobre o espírito de generosidade, né? A necessidade dos servos e das servas do Senhor serem generosos. E aqui nós vamos aprender sobre gratidão, né? Sobre a paz nas pequenas coisas. Paulo ele vai falar, começando o estudo de hoje, Filipenses 4:20 em diante. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos de Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Então, Paulo, um dos motivos que nós escolhemos esse estudo, né, dessa epístola, em amor, em obediência, é sobre a felicidade, né? Nós começamos ela em março ali, posso estar equivocado, ou abril, mas nós... Não, foi bem depois, eu estou me recordando aqui, que os vídeos foram começar a gravar em julho, então mas era na pandemia, né? Isso que eu queria falar. E Filipenses é a carta da felicidade, ali nós aprendemos tanto sobre a verdadeira felicidade, sobre a, a necessidade, né, em Cristo, em Deus, de aprender, né, como ser feliz em Jesus, que é uma diferença diferente. E nós aprendemos aqui no final, desde o versículo 4:10 em diante, sobre a generosidade, sobre o doar, sobre o que era poder todas as coisas naquele que nos fortalece, que esse poder todas as coisas era mediante tudo que ele já passou, sobreviver no pouco, no muito. Aí Paulo vai falando, olha, eu não preciso da adoção de vocês, expliquei que não era um ato de arrogância, era um ato de ensinar, né? Ele era apóstolo e o propósito do apostolado é o ensinamento aos seus discípulos. Então ele estava ali ensinando realmente aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, os alunos, né? E seja uma igreja aula, porque essa é a necessidade imperiosa da igreja, transmitir conhecimento. A igreja, ela não tem que estar transmitindo religiosidade, costumes, ela não tem que estar transmitindo, como que eu posso falar, às vezes até mesmo palavras positivas, ela tem que estar transferindo conhecimento, porque é através do conhecimento, né? E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então é através do conhecimento de Deus, da graça de Deus, do ensinamento da palavra do Senhor, que nós conseguimos, né, de alguma forma, estarmos em Cristo, estarmos em Deus, sabe, aprendendo e compartilhando um pouco mais de Cristo. Então tudo isso nós vimos aqui. Se fizéssemos um resumo, né, eu vou até agora foi bate pronto mesmo, né? Nós vimos em Filipenses 1, né? Filipenses 1 eu expliquei o contexto da epístola, da cidade de Filipenses. E ali nós vamos falar, com tantas coisas, né? Nós falamos ação de graça e oração, o sofrimento de Paulo, que contribuíram para a expansão do reino.
nós falamos sobre a humildade cristã, nós falamos sobre como florescer diante das trevas, falamos um pouco sobre Timóteo e Epafrodito, né? Nós falamos também sobre a plena confiança em Jesus, em Cristo. Nós falamos sobre o prosseguindo para o alvo. E agora nós estamos, entre aspas, nas exortações, né? Nas exortações finais, em que, prosseguindo para o alvo, ou seja, Paulo falando, né? Chega um momento que ele fala assim, Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para estão diante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado especial. Nas exortações, né? Nós vimos o agradecimento pelas ofertas, nós vimos que podemos toda coisa que a gente fortalece. E Paulo ele encerra da maneira que teria que encerrar, da maneira que ele começou, agradecendo a Deus. O hábito de agradecer, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre uma pessoa que eu amo muito, mas que infelizmente reclama muito, né? Já é o hábito dela. E nós estávamos ali conversando, orando. E é ruim, porque a pessoa chega a ser, né, um exemplo, é óbvio. Tem pessoas que chegam a ser patológico, porque ela não consegue satisfazer com aquilo que tem. Ela reclama dos clientes que tem, ela reclama das pessoas que estão comprando nela, ela reclama das pessoas que vendem, ela reclama das pessoas que olham, que acercam. Então, quando você olha, né, um patamar que ao seu lado nada presta, ao seu ver, você tem que dar uma olhadinha para você e também perguntar, mas será que não está sendo um problema em mim, da ótica que eu vejo? Por que você é tão exigente com a vida, com as pessoas, né? Por que você é tão duro comigo mesmo, né? Se nós fizéssemos uma metástase, né? E mostrasse a nós como adultos, como nós tratamos uma criança, né? A dureza que nós tratamos, e depois nós olhássemos, alguém falasse assim, olha, essa criança foi você, isso não se espantaria, porque nós somos muito, muito duro conosco. Nós somos muito duros com nós mesmos. Então, meus irmãos, diante de Cristo, diante de Deus, diante da palavra do Senhor, às vezes eu falo, seja mais gentil com você mesmo. Não que você tenha que não aceitar, pelo contrário, seus erros. Você vai amadurecer, vai crescer, você vai ser uma pessoa melhor convivendo com isso. Mas não também se autodestruindo, achando que você não vale nada. E isso você transfere, quando a pessoa ela não tem, na Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a pessoa não tem um padrão de fidelidade, um padrão de amor, heterogeneia, ela não consegue transmitir essa singularidade ao próximo. Porque ela não detém nem mesmo uma paciência, uma ternura consigo, como é que ela vai amar o próximo? E ela fica impedida de cumprir os maiores mandamentos de Deus, porque muitas das vezes nós projetamos Deus com o nosso ego, com quem foi nossos pais, quem foi nossas mães, e Deus está acima de todas as coisas. Então ele começa, Filipenses 4:20, termina da maneira que começou. A nosso Pai seja dada a glória para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que isso pode soar como um som estranho aos ouvidos de uma pessoa que está em luto. Eu sei que isso pode soar estranho ao som de uma pessoa que está com a sua família desempregada, tolhido das suas necessidades básicas, tolhido das suas pequenas vaidades. Agradecer a Deus, né? Dar glórias a Deus, nosso Pai, para todos sempre. O nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Porque às vezes existem pessoas que até quando você fala está tudo bem, a pessoa às vezes segura, né? Faz aquele ar para responder. Mas em todas as coisas temos que glorificar a Deus. Temos que ter confiança que o Senhor está nos sustentando, e assim é. Deus ele tem nos guardado, tem nos fortalecido. O Senhor Deus ele tem nos sustentado para que nós possamos em Cristo, em Deus, em Jesus, estarmos diante dele, diante do seu poder e diante da sua glória. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante do seu poder, nós estamos diante dos seus atos poderosos. Por isso eu peço, né, encarecidamente aos irmãos
que mesmo aqueles que estão passando por bastante lutas, mesmo aqueles que estão passando por muita dificuldade, não deixem de glorificar a Deus. Há sempre um motivo. A gente sabe que às vezes a gente está no inverno, né, das nossas emoções. O inverno é um lugar de frio, um lugar de introspecção, um lugar de poucos sorrisos, né, de poucos passeios. Mas a vida é cíclica, né? Depois do inverno vem a primavera, vem o verão, depois volta o outono e volta o inverno. Nada que há sobre a face da terra não deixou de ser. Salomão já fala isso sobre Eclesiastes, se referindo ao homem, à sua maldade, os seus problemas. A sociedade ela é cíclica. Então, houve violência, há violência hoje, já houve no passado, já melhorou no passado, já voltou a ser pior no passado. O princípio de dores que Jesus fala, não é que aquelas coisas haveriam, sempre houve guerra, terremoto, peste e doença. É porque há uma multiplicação exacerbada das mesmas. Então, por isso que é um sinal escatológico. Mas o ser humano sempre foi ruim na sua essência, o ser humano sempre discriminou, o ser humano sempre traiu. Então, isso não é nenhuma novidade. Então, qualquer que seja as circunstâncias, você tem que contar com Deus, porque Ele não vai te decepcionar. Parentes pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, seu esposo pode te abandonar, sua mulher pode te abandonar, mas Deus não pode, porque Ele é uma de natureza imutável. Deus jamais te abandonará, jamais recolherá a sua grande mão poderosa. Então, meus irmãos, eu oro a Deus para que você tenha um espírito de gratidão, para sempre estar glorificando ao Pai, e não permita que a nuvem das provações roube o espírito de agradecimento, que o espírito das provações, das lutas não ofusque a ponto de você não ver o sol. Às vezes, quando nós vemos imagens de vulcão, é tão grande, né, as larvas, né, as nuvens, que às vezes dá um eclipse na noite. Mas aquelas larvas, aquelas nuvens, elas têm duas peculiaridades. Primeiro, são temporais, elas vão passar. Segundo, elas não cobrem todo o globo terrestre. E terceiro, o sol sempre estará ali. Talvez você possa estar vendo por essa glória, mas creia que embaixo dessa nuvem, dessa escuridão, existe um sol. E a Bíblia chama Jesus do sol da justiça. Existe uma saída para você. A pior coisa da depressão, e falo de experiência própria, é que você só consegue olhar por um espectro. Às vezes você não vê uma obra de arte assim, você não consegue ver uma imagem. A necessidade de você afastar-se para que você tenha uma melhor compreensão do quadro, para que você tenha uma melhor compreensão das coisas. Leonardo da Vinci, quando criou o poliedro, né, ele simplesmente mostrou o mesmo objeto por vários ângulos, por 20 ângulos, e as coisas têm que ser vistas de ângulos diferentes. Porque uma coisa é você olhar só de um lado, a outra coisa é você estar olhando como um todo. E Deus tem um olhar diferenciado sobre tudo e não deixará que nada lhe falte. E ele saúda os santos, na questão de cortesia, né, 22, 21, 22. E ele encerra: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. O espírito do homem, ele se abala. O espírito do homem, ele pode sentir as lutas. Mas a graça de Deus, ela nos basta. Eu estou preparando, meditando em Deus, um estudo sobre o espinho na carne, e o desfecho todos conhecem, quando Paulo diz que o Espírito de Deus, ele teve um mensageiro de Satanás para ali esbofetear, né, o esbofete, ou seja, algo que vem do grego como uma estaca, ou seja, algo que machuca mesmo, né? Esbofetear vem disto. E esse mensageiro de Satanás, que lhe agredia, que tentava ofuscar a glória de Deus, ele orou a Deus por 3 vezes, então uma oração séria, um período longo orando. E Deus falou que a minha graça te basta. Aquilo não foi arrancado de um homem que conseguiu ir até o terceiro céu, ouvir coisas, né? E ver coisas nas quais não deveriam ser ditas. Então, meus irmãos, nós temos que ver que essa coisa tão grave, né, que furtou por algum instante a paz do apóstolo, ela foi preenchida pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é tudo na nossa vida. Que a graça de Deus, como diz o último versículo de Filipenses, seja com o nosso espírito. Que quando nós estivermos fracos, que quando nós estivermos pensando em caminhar, essa graça nos carregará, essa graça nos
nos dará. Essa graça ela foi manifestada de tantas maneiras. No Velho Testamento, uma metáfora, né? Elias estava numa caverna, num momento difícil, seu espírito se abateu, um quadro de depressão, ainda que a gente não possa ter, ninguém dá uma conjectura de um quadro sem analisar, mas todos os resquícios de um quadro de uma depressão endêmica e profunda, a nível de não querer mais a vida. E ali Deus o tira para fora, tira desse cenário, porque você não pode ser reconstruído no mesmo cenário que você está, na mesma cama. Ele tira ele da caverna, ali Deus se mostra, porque Deus, a Bíblia diz, em Amós 6,4, ou 4,6, me perdoe, que é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Elias conhecia o Deus destruidor, o Deus que bradava, o Deus que fechava céus, mas ele não conhecia a graça de Deus. E Deus não se manifestou num terremoto, Deus não se manifestou nos fogos, na labareda, Deus veio num vento suave. E quando ele vem num vento suave, o anjo de Deus dá um pão a Elias, e com este pão ele caminha 40 dias, 40 noites. É óbvio que esse pão não é outra coisa senão uma metáfora de Jesus, o pão da vida, uma metáfora de nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você veja se ele andou 40 dias, 40 noites, como ele estava longe, isolado, né, dentro da região de Israel. Então, que se esse espírito seu, né, do homem se abater, que ele venha ser renovado com esse pão, com essa palavra chamada graça, com a koinonia, com o Shekinah de Deus, que a presença de Deus faça com que você ande 40 dias e 40 noites, que a graça de Deus faça que renasça, né, o sorriso nos seus lábios, onde há tristeza, abatimento. Esse é o que eu rogo a Deus pela sua vida, e você, aonde estiver, há uma solução para a sua vida, essa solução é Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, não relute. Às vezes a gente olha a pessoa casada, maior, por que não levantar a mão? Ah, mas não precisa levantar. Precisa. Tudo na vida tem uma coisa chamada liturgia. A Bíblia diz: se crês no teu coração e confessar Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Esse confessar ele é público. O batismo nada mais é do que a confissão pública que você aceitou Jesus. Jesus não quer nenhum soldado e filho seu com vergonha dele. Quem terá vergonha? Jesus chega a ser duro. Uma geração corrupta e má, se tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele diante do Pai. Então que você reflita, que você entregue a tua vida a Cristo, que a graça de Deus esteja com você. Obrigado você que participou de alguma forma, ouviu uma, duas palavras, não interessa. Nossa playlist do YouTube, né? Arroba Batista Alfa Ômega, e Batista Alfa Ômega no Facebook, e Batista Alfa Ômega no Instagram, mas Facebook e no YouTube nós temos a playlist completa. Se você quiser pelo Facebook, é só você ir puxando todas as parábolas de Jesus. Eu vou terminar as parábolas daqui a 2 domingos. Todo o estudo do livro Filipenses, você pode pegar Filipenses de 4:1 em diante. Alimente-se da palavra de Deus, se você gostou dessa palavra. E se você ouviu só uma ou duas, obrigado por estar aqui. Nós queremos corroborar. Semana que vem nós teremos novidades. Não sei se eu vou pregar um bom tempo sobre temas livres, se eu vou iniciar um estudo. O Senhor vai decidir, né, para onde nós iremos. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero orar com você que participou conosco, que foi grata a Deus, que aprendeu, e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E esses dois desfechos, graças a Deus, eu dei graças a Deus, e que a graça do Senhor esteja com você. Então, assim, nós terminamos o livro de Filipenses como começamos, agradecemos a Deus e rendendo graças. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse estudo, por esse ciclo. Conduza-nos, Senhor, aqui falar aqui nas quarta-feira. Nossa proposta de estudo, de integração, de temática, como uma proposta de várias igrejas, umas em determinada linha, e a nossa é essa. Conduza o trabalho da Igreja Batista Alfa e Ômega, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas ouvindo a palavra. Senhor, conduza também a nossa igreja para que ao fim dessa pandemia tenhamos nosso lugar físico, né? Aqui na cidade de Maricá, qualquer lugar que o Senhor queira implantar. Eu entrego a obra do Senhor nas tuas mãos, crendo no melhor. Visita cada ouvinte, aonde eles ouvirem daqui tantos anos forem necessários. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
para que o amor de Cristo venha inundar o seu coração em nome de Jesus.